Um dos motivos mais importantes porque devemos sempre estar não apenas prontos, mas dispostos a prestar serviço é o fato de que, cada vez que o fazemos, obtemos com isso mais uma oportunidade de provar a alguém que temos capacidade. Damos um passo a mais para a obtenção do reconhecimento necessário que todos devemos ter. Em vez de dizer ao mundo, mostre-me a cor do seu dinheiro e lhe mostrarei o que posso fazer, inverta a regra e diga, deixe-me mostrar a cor do meu serviço para que eu possa dar uma olhada na cor do seu dinheiro se você gostar do trabalho. Em 1917, uma mulher que estava chegando aos 50 anos de idade trabalhava como estenógrafa por $50 semanais. A julgar pelo salário, ela não deveria ser lá muito competente no trabalho. Agora reparem na mudança. No ano passado, a mesma mulher lucrou pouco mais de $100 mil, proferindo palestras. O que fez a ponte entre o formidável abismo dessas duas capacidades de ganho? Você pergunta e eu respondo. O hábito de executar mais e melhor o serviço do que era paga para fazer. Com isso, tirando vantagem da lei dos retornos crescentes. Essa mulher é muito conhecida por todo o país, sendo hoje uma palestrante proeminente no tema da psicologia aplicada. Deixe-me mostrar como ela aproveita a lei dos retornos crescentes. Primeiro, ela vai a uma cidade e apresenta uma série de 15 palestras grátis. Todos podem participar sem pagar nada. Durante a apresentação dessas 15 palestras, ela tem a oportunidade de se vender para a plateia e no final da série anuncia a formação de uma turma cobrando $25 por aluno. O plano dela é só isso, enquanto ela amealha uma pequena fortuna a cada ano. Existem dúzias de palestrantes muito mais competentes que mal ganham o suficiente para pagar as despesas, simplesmente porque ainda não estão familiarizados com os alicerces desta lição como ela. Agora gostaria que você parasse e respondesse a seguinte pergunta. Se uma mulher de 50 anos, sem qualificações extraordinárias, pode aproveitar a lei dos retornos crescentes e ascender de estenógrafa de $50 por semana a palestrante de mais de 100 mil por ano, por que você não pode aplicar a mesma lei e obter vantagens que agora não possui? Não se preocupe com o que há no restante desta lição, até ter respondido essa pergunta e ter respondido como ela deve ser respondida. Você está lutando, tímida ou avidamente, para conquistar um lugar no mundo? Talvez esteja exercendo esforço suficiente para gerar sucesso da mais alta ordem, caso esse esforço seja conjugado com a lei dos retornos crescentes e por ela sustentado. Por isso, você deve descobrir como pode aplicar essa lei com o máximo proveito. Agora volte à pergunta, pois estou decidido a não deixar você passar por ela de forma leviana, sem o benefício de pelo menos tentar respondê-la. Em outras palavras, é indiscutível que você está sendo confrontado com uma pergunta que afeta seu futuro de forma vital, e evitá-la será um erro. Você pode deixar esta lição de lado após a leitura, e é seu privilégio fazer isso sem tentar aproveitá-la, mas, se o fizer, nunca mais será capaz de olhar para si mesmo em um espelho sem ser assombrado pela sensação de que enganou a si mesmo deliberadamente. Talvez isso seja falar a verdade de forma pouco diplomática, mas, quando comprou este curso sobre a lei do sucesso, você o fez porque queria fatos e está obtendo tais fatos sem o embelezamento de desculpas. Após terminar esta lição, se voltar e revisar as lições sobre iniciativa, liderança e entusiasmo, você as entenderá melhor. Aquelas lições e esta estabelecem nitidamente a necessidade de tomar a iniciativa, seguida de ação agressiva, fazendo mais do que é pago para fazer. Se gravar os fundamentos dessas 3 lições em sua consciência, você mudará como pessoa. E faço essa afirmação independentemente de quem você seja ou de qual seja a sua vocação. Se essa linguagem franca o enfurece, fico feliz,
pois indica que você pode ser incitado. Agora, para tirar proveito do conselho de alguém que cometeu muito mais erros do que você e por isso aprendeu alguma das verdades fundamentais da vida, aproveite essa raiva e foque em si mesmo, até que isso o incite a prestar o serviço de que você é capaz. Caso faça isso, você poderá cobrar uma régia recompensa. Vamos agora voltar nossa atenção para uma parte importante do hábito de prestar mais e melhor serviço do que somos pagos para fazer. Ou seja, o fato de que podemos desenvolver este hábito sem pedir permissão. Tal serviço pode ser prestado por iniciativa própria, sem o consentimento de qualquer pessoa. Você não precisa consultar aqueles para quem presta o serviço, pois é um privilégio sobre o qual você tem controle absoluto. Existem muitas coisas que você pode fazer para promover seus interesses, mas a maioria exige a cooperação ou consentimento de outros. Se você presta menos serviço do que é pago para fazer, deve fazê-lo mediante autorização do comprador do serviço, ou o mercado para o seu serviço em breve acabará. Quero que você capite o pleno significado da prerrogativa de prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, pois isso coloca diretamente sobre seus ombros a responsabilidade de prestar tal serviço. E se falhar em fazê-lo, você não tem uma desculpa plausível ou álibi a que recorrer caso fracasse na conquista de seu objetivo principal definido de vida. Uma das verdades mais essenciais e mais difíceis que tive que aprender é que cada pessoa deve ser seu próprio mestre de tarefas difíceis. Somos grandes construtores de álibis e criadores de desculpas para respaldar nossos defeitos. Não estamos procurando fatos e verdades como eles são, mas como desejamos que fossem. Preferimos palavras melosas de bajulação à verdade fria e imparcial. E aí reside o ponto mais fraco do bicho-homem. Além disso, estamos em pé de guerra com aqueles que ousam desvendar a verdade em nosso próprio benefício. Um dos choques mais fortes que levei no início de minha carreira pública foi entender que os homens ainda são crucificados pelo crime de falar a verdade. Lembro de uma experiência que tive há uns 10 anos com um homem que havia escrito um livro fazendo propaganda de sua escola de administração. Ele enviou o livro e me pagou para revisar e dar minha opinião sincera. Revisei o livro com cuidado meticuloso. Depois cumpri minha obrigação de mostrar onde eu acreditava que o livro era fraco. Ali aprendi uma grande lição, pois o homem ficou tão furioso que nunca me perdoou por lhe fazer olhar seu livro através dos meus olhos. Quando me pediu para falar francamente quais críticas eu tinha a fazer sobre o livro, o que ele realmente queria era que eu lhe dissesse o que via no livro que merecesse elogio. Assim é a natureza humana. Procuramos mais a bajulação do que a verdade. Eu sei, porque sou humano. Tudo isso é a preparação para o golpe mais desagradável de todos, que tem o dever de infligir a você. Ou seja, sugerir que você não se deu tão bem quanto poderia porque não aplicou uma dose suficiente da verdade estabelecida na lição 8 sobre autocontrole, para atribuir a si mesmo seus erros e defeitos. Fazer isso requer autocontrole e muito. Se você pagasse $100 a alguém que tivesse a capacidade e a coragem de despí-lo de sua vaidade, orgulho e amor por bajulação, para que você visse a sua parte mais fraca, o preço seria bastante razoável. Passamos pela vida tropeçando, caindo e lutando de joelhos, lutando e caindo um pouco mais, fazendo-nos de imbecis e, finalmente, sucumbindo em derrota. Em grande parte porque negligenciamos ou nos recusamos terminantemente a aprender a verdade sobre nós. Desde que descobri algumas de minhas fraquezas durante o trabalho de ajudar os outros a descobrirem as dele, corro de vergonha quando faço uma retrospectiva de vida e penso no quanto devo ter parecido ridículo aos olhos daqueles que conseguiam me ver como eu não me via. Nos pavoneamos diante das sombras alongadas de nossa vaidade e imaginamos que aquelas sombras são o nosso eu real, enquanto as poucas almas conscientes que encontramos
param ao longe e nos olhos com pena ou desprezo. Espere um minuto, ainda não acabei com você. Você me pagou para mergulhar nas profundezas do seu eu real e fazer um inventário do que existe lá. E farei o trabalho mais correto que puder. Não só você tem enganado a si mesmo, quanto a verdadeira causa de seus fracassos passados, como tentou pendurar tais causas na porta de outrem. Quando as coisas não saíram ao seu agrado, em vez de aceitar a plena responsabilidade pela causa, você disse: "Oh, dane-se esse trabalho, não gosto do jeito que estão me tratando, então vou largar." Não negue. Agora deixe-me sussurrar um segredinho em seu ouvido. Um segredo que tive que adquirir em decorrência de tristezas, mágoas e punição desnecessárias do pior tipo. Em vez de largar o trabalho porque havia obstáculos a dominar e dificuldades a superar, você deveria ter encarado os fatos e teria então sabido que a vida em si é apenas uma longa sequência de domínio, de dificuldades e obstáculos. O tamanho de um homem pode ser medido, muito precisamente, pela extensão a que ele se adapta a seu ambiente e se encarrega de assumir a responsabilidade por toda a adversidade com que depara. Não importa se surgida de uma causa sob seu controle ou não. Agora, se acha que o descasquei muito severamente, tenha pena de mim, ó companheiro de viagem, pois você certamente deve saber que tive que me punir muito mais intensamente do que punir você antes de aprender a verdade que estou transmitindo aqui para seu uso e orientação. Tem alguns amigos, graças a Deus por eles, que foram vulgares e impiedosos o suficiente para dizer certas verdades sobre mim que me forçaram a me livrar de alguma das minhas mais sérias deficiências, principalmente aquelas que eu não sabia que possuía. Lucrei com a crítica desses inimigos sem ter que pagar pelo serviço deles em dólares, embora tenha pago de outras maneiras. Contudo, não faz muito anos que vislumbrei alguns dos meus defeitos mais gritantes, trazidos à minha atenção enquanto estudava o ensaio de Emerson sobre compensação, particularmente o seguinte trecho: nossa força provém da nossa fraqueza. Só depois de sermos picados, aferroados e severamente atingidos, desperta a indignação que se arma de forças secretas. Um grande homem está sempre disposto a ser pequeno, enquanto está sentado sobre a almofada de vantagem. Ele dorme. Quando é pressionado, atormentado, derrotado, ele tem a chance de aprender algo. Ele aciona seu juízo, sua virilidade, adquire fatos, toma conhecimento de sua ignorância, é curado da insanidade, da presunção, adquire moderação e habilidade verdadeira. O homem sábio sempre se lança ao lado dos seus agressores. É mais do seu interesse do que daqueles encontrar seu ponto fraco. A acusação é mais segura do que o elogio. Odeio ser defendido em um jornal. Enquanto tudo que dizem é contra mim, sinto uma certa garantia de sucesso. Mas quando dizem palavras melosas de elogio sobre mim, sinto-me como alguém desprotegido diante dos seus inimigos. Estude a filosofia do imortal Emerson, pois pode servir de força modificadora que irá temperar seu metal e prepará-lo para as batalhas da vida, assim como o carbono tempera o aço. Se você é muito jovem, precisa ainda mais estudar isso, pois, frequentemente, são necessárias as duras realidades de muitos anos de experiência para a pessoa preparar-se para assimilar e aplicar essa filosofia. É melhor você entender essas grandes verdades a partir da minha apresentação não diplomática do que ser forçado a coletá-las das fontes menos simpáticas da fria experiência. A experiência é uma professora que não tem favoritos. Ao lhe permitir lucrar com as verdades que reuni dos ensinamentos dessa professora fria e antipática, chamada experiência, estou fazendo o máximo para lhe mostrar favoritismo, o que me lembra um pouco dos tempos em que meu pai costumava fazer seu dever, por mim no sótão, sempre começando com essa pequena filosofia encorajadora: filho, isso dói mais em mim do que em você.
Nos aproximamos, assim, do final desta lição, sem esgotar as possibilidades do assunto, ou melhor, sem mais do que arranhar a superfície. Ocorre-me a trama de um romance de tempos atrás, com a qual posso gravar em sua mente a parte principal desta lição. A história se passou na cidade de Antioquia, na Roma, há 2000 anos, quando a grande Jerusalém e toda a terra da Judéia estavam sob a ação opressiva de Roma. A estrela dessa história é um jovem judeu chamado Ben-Hur, falsamente acusado de um crime e sentenciado a trabalho forçado nos remos de uma galé. Acorrentado a um banco na galé e forçado a puxar os remos à exaustão, Ben-Hur desenvolveu um corpo poderoso. Mal sabiam seus algozes que da punição surgiria a força com que ele um dia conseguiria sua liberdade. Talvez nem mesmo Ben-Hur tivesse tal esperança. Então chegou o dia da corrida de bigas, o dia destinado a quebrar as correntes que prendiam Ben-Hur aos remos da galé e lhe conceder a liberdade. Uma parelha de cavalos estava sem cavaleiro. Em desespero, o dono buscou a ajuda do jovem escravo por causa de seus braços fortes e implorou para que tomasse o lugar do cavaleiro desaparecido. Quando Ben-Hur pegou as rédeas, elevou-se um poderoso clamor dos espectadores. Olhe, olhe, aqueles braços! Onde você os conseguiu? Eles berraram. E Ben-Hur respondeu, nos remos da galé. A corrida começou com os braços poderosos. Ben-Hur calmamente conduziu a parelha de cavalos à vitória. Vitória que lhe deu a liberdade. A vida em si é uma grande corrida de bigas, e a vitória vem somente àqueles que desenvolvem força de caráter, determinação e força de vontade para vencer. Que importa se desenvolvemos essa força em confinamento cruel nos remos da galé, contanto que a utilizemos para que, por fim, nos traga a vitória e a liberdade. É uma lei invariável que a força surge da resistência. Se temos pena do pobre ferreiro que brande um martelo pesado o dia todo, devemos também admirar o maravilhoso braço que ele desenvolve fazendo isso. Devido à dupla constituição de todas as coisas, no trabalho e na vida, não pode existir enganação, diz Emerson. O ladrão rouba de si mesmo, o trapaceiro trapaceia a si mesmo, pois o preço real do trabalho é conhecimento e virtude, dos quais riqueza e crédito são sinais. Os sinais, como o dinheiro, podem ser falsificados ou roubados, mas o que eles representam, que é conhecimento e virtude, não pode ser falsificado ou roubado. Henry Ford recebe 15 mil cartas por semana de pessoas implorando uma parte de sua riqueza. Todavia, poucas dessas pobres almas ignorantes entendem que a verdadeira riqueza de Ford não é medida pelos dólares no banco ou por suas fábricas, mas pela reputação que adquiriu pela prestação de um serviço útil a preço razoável. E como ele adquiriu essa reputação? Certamente não foi prestando o menor serviço possível e amealhando tudo o que conseguia surrupiar dos compradores. A filosofia de negócios de Ford é a seguinte: dê às pessoas o melhor produto pelo menor preço possível. Enquanto outras montadoras aumentavam seus preços, Ford baixava os dele. Enquanto outros empregadores baixavam os salários, Ford aumentava. O que aconteceu? Essa política colocou a lei dos retornos crescentes a respaldar Ford de modo tão afetivo que ele se tornou o homem mais rico e poderoso do mundo. Ó tolos e míopes em busca de riqueza, que retornam da corrida diária de mãos vazias. Por que não aprende uma lição de homens como Ford? Por que não revertem sua filosofia e passam a dar para que possam receber? Estou concluindo esta lição na véspera de Natal. Na outra sala, nossos filhos decoram a árvore natalina e o ritmo de suas vozes é música para meus ouvidos. Estão felizes, não só porque esperam receber, mas pelo motivo mais profundo de que têm presentes escondidos que desejam dar. Da janela da minha sala, posso ver as crianças dos vizinhos, e elas também estão alegremente engajadas nos preparativos desse evento maravilhoso. Por todo o mundo civilizado, milhões de pessoas estão se preparando para celebrar o nascimento do Príncipe da Paz.
que, mais do que qualquer homem no mundo, estabeleceu os motivos pelos quais é mais abençoado dar do que receber, e porque felicidade duradoura não vem da posse de riqueza material, mas da prestação de serviço à humanidade. Parece uma estranha coincidência que o encerramento desta lição tenha acontecido na véspera de Natal. Ainda assim, estou feliz, pois proporcionou o ensejo para lembrá-lo de que em lugar algum na história da civilização eu poderia encontrar maior respaldo para os fundamentos dessa lição do que não no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus. O cristianismo é uma das maiores e mais abrangentes influências no mundo atual, e nem preciso me desculpar por lembrá-lo de que os princípios da filosofia de Cristo estão em absoluta harmonia com os fundamentos que alicerçam a maior parte dessa lição. Ao ver rostos de crianças felizes e multidões apressadas nas compras atrasadas de Natal, todos radiantes com o esplendor do espírito de dar, não posso deixar de desejar que toda noite fosse de Natal, pois este seria um mundo melhor, onde a luta pela existência seria reduzida ao mínimo e ódio e conflito seriam banidos. A vida não passa de um curto espaço de anos. Como uma vela somos acesos, cintilamos por um momento e então nos extinguimos. Se fomos colocados aqui com o objetivo de acumular tesouros para uso na vida que está além da sombra escura da morte, não poderíamos coletar melhor esses tesouros prestando todo o serviço que possamos para todos que possamos, em espírito amoroso de bondade e simpatia? Espero que você concorde com essa filosofia. Esta lição deve acabar aqui, mas não está de modo algum completa. Seu dever agora é pegar essa linha de pensamento, de onde a deixei, e desenvolvê-la a seu modo e em seu benefício. Dada a natureza do assunto, esta lição jamais pode ser finalizada, pois conduz ao coração de todas as atividades humanas. O objetivo é fazer você adotar os fundamentos que a embasam e usá-los como estímulo que faça sua mente se abrir, liberando assim as forças latentes que você possui. Esta lição não foi escrita com o objetivo de ensinar, e sim de fazer com que você aprenda por si uma das maiores verdades da vida. Foi planejada como uma fonte de educação, no verdadeiro sentido de puxar, extrair, desenvolver de dentro para fora as forças mentais disponíveis para seu uso. Quando produz o melhor serviço de que é capaz, esforçando-se a cada vez para superar os esforços anteriores, você está fazendo uso da maior forma de educação. Portanto, quando presta mais e melhor serviço do que é pago para fazer, você, mais do que qualquer um, está lucrando com esforço. A mestria no campo de atividade escolhido só pode ser alcançada com a realização de um serviço desse tipo. Por isso, você deve tornar parte de seu objetivo principal definido, agir para superar todos os recordes anteriores em tudo o que faz. Deixe isso se tornar parte dos hábitos diários e dê sequência com a mesma regularidade com que faz suas refeições. Encarregue-se de prestar mais e melhor serviço do que é pago para fazer, e eis que antes que perceba o que aconteceu, você verá que o mundo de bom grado está lhe pagando por mais do que você faz. Você será pago por seu serviço com uma taxa de juros compostos. Cabe inteiramente a você decidir como essa pirâmide de ganhos acontece. Agora, o que você irá fazer com o que aprendeu desta lição, e quando e por quê? Esta lição não pode ter valor a menos que o induza a adotar e usar o conhecimento que proporcionou. O conhecimento torna-se poder apenas ao ser organizado e usado. Não se esqueça disso. Você nunca poderá se tornar um líder sem fazer mais do que é pago para fazer, e não poderá ser bem-sucedido sem desenvolver a liderança na ocupação escolhida. Sempre existe lugar para um homem confiável, que entrega as coisas quando disse que o faria. O Mastermind. Uma visita ao autor depois da lição. Um poder que pode lhe proporcionar o que quer que você queira neste mundo. O sucesso é alcançado pela aplicação do poder. Na imagem acima, você vê duas formas de poder. À esquerda, o poder físico produzido pela natureza, com a ajuda de pingos de chuva.
O homem aproveitou essa forma de poder. A direita, outra forma de poder, muito mais intensa, produzida pela coordenação harmoniosa do pensamento da mente humana. Observe que a palavra harmoniosa é enfatizada. Na imagem, você vê um grupo de homens sentados à mesa de reuniões em um escritório empresarial moderno. A figura poderosa, elevando-se acima do grupo, representa o mastermind, que pode ser criado quando os homens combinam suas mentes em um espírito de perfeita harmonia, com algum objetivo definido em vista. Estude a imagem, ela representa o maior poder conhecido pelo homem. Com a ajuda da mente, o homem descobriu muitos fatos interessantes sobre o planeta onde vive. O ar e o éter que preenchem o espaço infinito, ao redor e os milhões de outros planetas e corpos celestes que flutuam pelo espaço. Com a ajuda de um pequeno dispositivo mecânico, concebido por sua mente, chamado espectroscópio, o homem descobriu, a distância de 148 milhões de quilômetros, a natureza da substância de que o Sol é feito. Passamos pela idade da pedra, idade do ferro, idade do cobre, pela era do fanatismo religioso, da pesquisa científica, pela era industrial e entramos agora na era do pensamento. Dos despojos das eras de trevas pelas quais passou, o homem salvou muito material que é nutriente sólido para o pensamento. Embora por mais de 10 mil anos tenha engraçado a batalha entre ignorância, superstição e medo de um lado e inteligência do outro, o homem coletou conhecimento útil. Entre outros fragmentos de conhecimento útil, o homem descobriu e classificou os 83 elementos que constituem toda a matéria física. Pelo estudo, análise e comparação, descobriu a grandeza das coisas materiais do universo, representadas pelo Sol e pelas estrelas. Algumas delas mais de 10 milhões de vezes maiores que a Terra. Por outro lado, descobriu a pequenez das coisas, reduzindo as matérias a moléculas, átomos e finalmente a menor partícula conhecida, o elétron. Um átomo é tão inconcebivelmente pequeno que um grão de areia contém milhões deles. As moléculas são compostas por átomos, pequenas partículas de matéria que giram em torno uma das outras em circuito contínuo na velocidade da luz, assim como a Terra e outros planetas giram em torno do Sol em um circuito sem fim. O átomo, por sua vez, é composto de elétrons em constantes movimento rápido. Assim, diz que em cada gota d'água, em cada grão de areia, repete-se o princípio sobre o qual todo o universo opera. Que maravilha, que estupendo! Como sabemos que essas coisas são verdade? Com o auxílio da mente. Você pode ter uma pequena ideia da magnitude de tudo isso da próxima vez que comer um bife. Lembrando que o bife no prato, o prato em si, a mesa em que está comendo, os talheres com que está comendo, são todos, em última análise, compostos da mesmíssima matéria, elétrons. No mundo físico ou material, quer se olhe para a maior estrela a flutuar através dos céus ou o menor grão de areia encontrado na Terra, o objeto sob observação nada mais é do que um conjunto organizado de moléculas, átomos e elétrons. O homem sabe muito sobre os fatos físicos do universo. A próxima grande descoberta científica será o fato já existente de que todo o cérebro humano é uma estação de recepção e de transmissão, que toda vibração de pensamento liberada pelo cérebro pode ser absorvida, interpretada por todos os outros cérebros que estão em harmonia ou sintonia com a taxa de vibração do cérebro emissor. Como o homem adquiriu o conhecimento que possui a respeito das leis da física neste planeta? Como soube o que existia antes dele e durante o período não civilizado? Ele adquiriu esse conhecimento virando as páginas da Bíblia da natureza e vendo ali a incontestável evidência de milhões de anos de luta entre animais de menor inteligência. Virando as grandes páginas de pedra, o homem descobriu ossos, esqueletos, pegadas e outras evidências incontestáveis que a mãe natureza guardou para inspeção ao longo de inacreditáveis períodos de tempos.
Agora o homem está prestes a voltar a atenção para outra parte da Bíblia da natureza, aquela onde foi escrita a história da grande luta mental ocorrida no reino do pensamento. Essa página é representada pelo éter ilimitado que captou e ainda carrega cada vibração de pensamento já liberada pela mente humana. Essa grande página da Bíblia da natureza, nenhum ser humano foi capaz de adulterar. Seus registros são cabais e em breve poderão ser claramente interpretados. Não foram permitidas interpolações do homem. Não pode haver dúvidas sobre a autenticidade da história escrita nesta página. Graças à educação, que significa desdobramento, extração, desenvolvimento de dentro para fora da mente humana. A Bíblia da natureza está agora sendo interpretada. A história da longa e perigosa luta do homem foi escrita nas páginas dessa, que é a maior de todas as Bíblias. Todos os que conquistaram parcialmente os 6 medos básicos descritos em outra visita ao autor e dominaram com sucesso a superstição e a ignorância podem ler os registros escritos na Bíblia da natureza. A todos os demais, esse privilégio é negado. Por esse motivo, provavelmente existem menos de 1000 pessoas no mundo inteiro que estão apenas na primeira série no que se refere à leitura dessa Bíblia. No mundo inteiro existe hoje, provavelmente, menos de 100 pessoas que sabem alguma coisa ou ouviram falar da química mental, pela qual 2 ou mais mentes podem ser combinadas em espírito de perfeita harmonia, de tal maneira que nasça uma terceira mente adotada de poder sobre-humano para ler a história da vibração do pensamento conforme escrita e existente nos registros imperecíveis do éter. O recém-descoberto princípio do rádio calou a boca dos céticos e remeteu os cientistas para novos campos de experimentação. Quando emergirem desse campo de pesquisa, eles nos mostrarão que a mente como a entendemos hoje, quando comparada com a mente do amanhã, será igual à mente de um girino, comparada a de um professor de biologia que estudou toda a cadeia da vida animal, da ameba ao homem. Venha fazer uma visitinha a algum dos homens mais poderosos de nosso tempo, que fizeram uso do poder criado pela combinação em espírito de harmonia de 2 ou mais mentes. Iniciaremos com 3 homens famosos, conhecidos pelas grandes conquistas nos respectivos campos. Seus nomes são Henry Ford, Thomas Edison e Firestone. Dos 3, Henry Ford é o mais poderoso no que se refere a poder econômico. Ford é hoje o homem mais poderoso do mundo e acredita-se que o mais poderoso até agora. Seu poder é tão grande que pode ter tudo o que deseje de natureza física. Milhões de dólares para ele são apenas brinquedos, não mais difíceis de adquirir do que os grãos de areia com que as crianças constroem castelos. Edison tem uma percepção tão aguçada da Bíblia da Mãe Natureza que aproveitou e combinou mais leis da natureza para o bem do homem do que qualquer outro que já existiu. Foi ele que juntou a ponta de uma agulha e um pedaço de cera para registrar e preservar a voz humana. Foi ele que fez a eletricidade servir para iluminar nossas casas e ruas com uma lâmpada incandescente. Foi ele que fez a câmera gravar e produzir todos os tipos de movimentos com um cinetógrafo moderno. O feito industrial de Firestone é tão conhecido que não necessita de comentários. Ele fez dólares se multiplicarem tão rapidamente que seu nome tornou-se corriqueiro onde quer que haja automóveis. Todos os 3 começaram seus negócios e carreiras profissionais sem nenhum capital e com pouca escolaridade da natureza, geralmente referida como educação. Talvez o início de Ford tenha sido de longe o mais humilde dos 3. Amaldiçoado com a pobreza, atrasado pela falta da escolaridade mais elementar e prejudicado pela ignorância de muitas formas, ele dominou tudo isso em um período inconcebivelmente curto de 25 anos. Assim, poderíamos descrever brevemente as conquistas de 3 homens poderosos, bem conhecidos e bem-sucedidos.
mas estivemos lidando somente com os resultados. O verdadeiro filósofo deseja saber algo da causa que produziu os resultados desejáveis. É de conhecimento público que Ford, Edison e Firestone eram amigos pessoais, chegados, que uma vez por ano iam para a floresta para um período de recuperação e descanso. Mas não é de conhecimento geral, é duvidoso até mesmo que eles soubessem que existiu entre os três homens um vínculo de harmonia, do qual nasceu o mastermind, usado por cada um deles, uma mente de capacidade sobre-humana, apta a sintonizar em forças com as quais a maioria dos homens não estão familiarizados. Vamos repetir a afirmação de que, da combinação e harmonização de 2 ou mais mentes, 12 ou 13 mentes parece o número mais favorável, pode ser produzida uma mente com a capacidade de sintonizar nas vibrações do éter e captar dessa fonte pensamentos afins sobre qualquer assunto. Pela harmonia de suas mentes, Ford, Edison e Firestone criaram o Mastermind, que suplementou os esforços de cada um deles. E seja consciente ou inconscientemente, esse Mastermind foi a causa de sucesso de cada um deles. Não existe outra resposta para a conquista do grande poder e do sucesso de longo alcance dos três em seus respectivos campos de atuação. E isso é verdade, ainda que nenhum deles tenha consciência do poder que criaram ou da maneira pelo qual o fizeram. Na cidade de Chicago vivem 6 homens poderosos, conhecidos como os Grandes 6. Dizem que os 6 formam o grupo mais poderoso do meio oeste. Dizem que suas rendas combinadas totalizam mais de 25 milhões por ano. Cada homem do grupo começou na mais humilde das circunstâncias. Via de regra, não existe nada de surpreendente em um homem que não faz nada mais do que se tornar milionário. Entretanto, existe algo relacionado ao sucesso financeiro desses milionários, em particular, que é mais do que surpreendente, pois é bem sabido que existe uma ligação de amizade entre eles, e dela brotou a condição de harmonia que produz o Mastermind. Esses 6 homens, por acaso ou planejamento, combinaram suas mentes de tal maneira que a mente de cada um foi suplementada por um poder sobre-humano conhecido como Mastermind. E essa mente proporcionou a cada um deles mais ganho mundano do que qualquer pessoa possivelmente poderia usar. A lei sobre a qual o Mastermind opera foi descoberta por Cristo, quando cercou-se de 12 discípulos e criou o primeiro clube dos 13 do mundo. Apesar de um deles, Judas, ter quebrado a cadeia de harmonia durante o período em que esta existiu entre os 13, foram plantadas sementes suficientes para garantir a continuidade da filosofia mais grandiosa e de maior alcance já conhecida pelos habitantes da Terra. Muitos milhões de pessoas acreditam que possuem sabedoria. Muitos realmente possuem sabedoria em certos estágios elementares, mas nenhum homem pode possuir sabedoria verdadeira sem o auxílio do poder conhecido como Mastermind. E tal mente não pode ser criada, exceto pela combinação em harmonia de 2 ou mais mentes. Ao longo de muitos anos de experimentação prática, descobriu-se que 13 mentes, quando combinadas em espírito de perfeita harmonia, produzem os resultados mais práticos. Com base nesse princípio, seja consciente ou inconscientemente, encontram-se todos os sucessos industriais e comerciais tão abundantes nesta era. A palavra fusão está se tornando uma das mais populares nos jornais, pois dificilmente passa-se um dia sem que se leia algo sobre uma grande fusão industrial, comercial, financeira ou ferroviária. Lentamente, o mundo está começando a aprender, em algumas poucas mentes apenas, que um grande poder pode ser desenvolvido por meio de aliança, amigável e cooperação. Os empreendimentos industriais, empresariais e financeiros bem-sucedidos são aqueles gerenciados por líderes que, consciente ou inconscientemente, aplicam o princípio do esforço coordenado descrito neste artigo. Se você deseja ser um grande líder em qualquer atividade, cerque-se de outras mentes que possam combinar-se em espírito de cooperação para que ajam e funcionem como uma.
Se entender e aplicar esse princípio, você pode ter, por seus esforços, o que desejar neste mundo. Os empregadores estão sempre à procura de um homem que faça um trabalho melhor do que o habitual em qualquer coisa, seja embalando um pacote, escrevendo uma carta ou fechando uma venda. Personalidade agradável. Você pode fazer se acreditar que pode. O que é uma personalidade atraente? Claro que a resposta é uma personalidade que atrai. Mas o que faz uma personalidade atrair? Vamos em frente para descobrir. Sua personalidade é a soma total das características e aparências que o distingue de todos os outros. As roupas que você usa, os traços do rosto, o tom da voz, os pensamentos que tem, o caráter que desenvolveu com esses pensamentos, tudo isso constitui parte de sua personalidade. A sua personalidade é atraente ou não? É outro assunto. De longe, a parte mais importante da personalidade é representada pelo caráter e, portanto, é a parte não visível. O estilo das roupas e sua adequação constitui, sem dúvida, uma parte importante de sua personalidade, pois é verdade que as pessoas formam primeiras impressões a partir da aparência externa, até mesmo a maneira como você dá um aperto de mão. Forma uma parte importante da personalidade e é muito importante no que se refere a atrair ou repelir aqueles com que você troca apertos de mãos. Essa arte pode ser cultivada. A expressão dos olhos também forma uma importante parte de sua personalidade, pois existem pessoas, e elas são mais numerosas do que se poderia imaginar, que conseguem olhar através dos olhos dentro do coração e ver o que está escrito ali em seus pensamentos mais secretos. A vitalidade do corpo, às vezes chamada de magnetismo pessoal, também constitui uma parte importante da personalidade. Vamos agora tratar de organizar esses meios externos pelos quais a natureza de sua personalidade se expressa, de modo que ela atraia e não afaste. Existe uma maneira de expressar o conjunto da personalidade que sempre será atraente, mesmo que você seja tão desajeitado como a mulher gorda do circo. E é a seguinte: ter um vivo e genuíno interesse pelo jogo da vida dos outros. Deixe-me ilustrar exatamente o que isso significa, relatando um fato ocorrido há alguns anos, com o qual aprendi uma lição na arte de vender. Certo dia, apareceu uma senhora em meu escritório e entregou seu cartão com uma mensagem dizendo que precisava me ver pessoalmente. Não houve como as secretárias persuadirem-me a revelar a natureza da visita. Por isso, concluí que era alguma pobre alma que desejava me vender um livro. E lembrando de minha mãe, decidi ir à recepção e comprar o livro, fosse qual fosse. Por favor, acompanhe cada detalhe com atenção, pois você também pode aprender uma lição na arte de vendas a partir desse incidente. Quando avancei pelo corredor do escritório, a senhora, parada junto à grade de acesso à recepção, começou a sorrir. Eu já tinha visto muita gente sorrir, mas nunca antes tinha visto alguém sorrir tão docemente como aquela senhora. Era daqueles sorrisos dos mais contagiantes, pois entrei no espírito e comecei a sorrir também. Ao me aproximar da grade, a senhora estendeu a mão para apertar a minha. Via de regra, nunca sou muito amigável no primeiro contato quando uma pessoa aparece em meu escritório, pois é muito difícil dizer não se o visitante pede algo que não desejo fazer. Entretanto, aquela querida senhora pareceu tão doce, inocente e inofensiva que estendi minha mão a ela e a apertei. Então, descobri que ela não apenas tinha um sorriso atraente, como um aperto de mãos magnético. Ela segurou minha mão com firmeza, mas não firmeza excessiva, e a maneira como fez isso telegrafou para meu cérebro o pensamento de que era ela quem estava fazendo as honras. Me fez sentir que ela estava real e sinceramente feliz em apertar minha mão, e acredito que ela estivesse. Acredito que seu aperto de mãos veio do coração tanto quanto da mão. Eu já havia apertado mãos com muitos milhares de pessoas em minha carreira pública, mas não lembro de jamais ter feito isso
com uma pessoa que entendesse a arte de aperto de mãos tão bem quanto aquela senhora. No momento em que ela tocou minha mão, pude me sentir deslizando e soube que ela conseguiria o que quer que estivesse buscando e que eu a ajudaria e estimularia em tudo o que pudesse para tal fim. Em outras palavras, aquele sorriso penetrante e aquele aperto de mãos caloroso me desarmaram e me fizeram uma vítima voluntária. Em uma só tacada, aquela senhora me tirou da falsa concha para dentro da qual me esgueiro quando aparece alguém vendendo ou tentando vender algo que não quero. Voltando a uma expressão que você encontrou com bastante frequência em lições prévias deste curso, a gentil visitante neutralizou minha mente e me fez querer ouvi-la. Ah, mas aqui está a pedra em falso na qual a maioria dos vendedores cai e quebra o pescoço. Figurativamente falando, pois é tão inútil tentar vender algo a um homem antes de primeiro fazer ele querer ouvi-lo, como seria mandar a terra parar de girar. Note bem como a velha senhora usou um sorriso e um aperto de mãos como ferramenta para arrombar a janela que levava ao meu coração. Mas a parte mais importante do episódio ainda está por vir. Lenta e deliberadamente, como se tivesse todo o tempo do universo que ela tinha no que me dizia respeito naquele momento, a senhora começou a cristalizar o primeiro passo de sua vitória em realidade, falando: vim aqui só para dizer, e aqui me pareceu que ela fez uma longa pausa, que acho que você está fazendo um trabalho maravilhoso do que qualquer outro homem no mundo de hoje. Cada palavra foi enfatizada por um gentil, porém firme, aperto em minha mão, e ela olhou através dos meus olhos e dentro de meu coração enquanto falava. Após eu recobrar a consciência, pois virou piada entre meus assistentes no escritório que caí desmaiado, destranquei a pequena trava secreta que fechava o portão e disse: entre, querida senhora, venha direto ao meu escritório particular. E com uma reverência elegante, digna dos cavaleiros de tempos antigos, a fiz entrar. Quando ela entrou em meu gabinete, indiquei-lhe a grande poltrona atrás de minha mesa, enquanto sentei na cadeirinha desconfortável, que em circunstâncias normais teria usado como meio de desencorajá-la a ocupar muito de meu tempo. Por 3/4 de hora, ouvi uma das conversas mais brilhantes e charmosas que já escutei, e apenas minha visitante falou. Desde o começo, ela assumiu a iniciativa e tomou a liderança, e até o final daqueles primeiros 3/4 de hora, não encontrou nenhuma inclinação de minha parte de desafiar seu direito. Vou repetir, caso você não tenha pego o pleno significado, eu fui um ouvinte disposto. Agora chega a parte da história que me faria corar de vergonha, não fosse o fato de você e eu estarmos separados pelas páginas deste livro. Mas devo reunir coragem para relatar os acontecimentos, porque o episódio inteiro perderia o significado se não o fizesse. Como afirmei, minha visitante me extasiou com uma conversa brilhante e cativante por 3/4 de hora. Agora, sobre o que você supõe que ela falou nesse tempo todo? Não, você está errado. Ela não tentou me vender um livro, nem usou o pronome eu uma única vez. Entretanto, ela não apenas tentou, mas realmente me vendeu algo, e este algo foi eu mesma. Pouco depois de sentar na grande cadeira estofada, a senhora abriu um pacote que eu havia confundido com o livro que ela havia trazido para me vender. E é bem verdade que havia um livro no pacote. De fato, vários deles. Ela tinha um arquivo anual completo da revista que eu editava na época. Ela folheou as páginas e leu alguns trechos que havia assinalado aqui e ali, assegurando, enquanto isso, que sempre havia acreditado na filosofia por trás das coisas que eu estava lendo. Então, depois de estar completamente mesmerizado e totalmente receptivo, minha visitante, com tato, mudou a conversa para o assunto que, suspeito eu, tinha em mente discutir comigo muito antes de apresentar em meu escritório. Mas, e este é outro ponto no qual a maioria dos vendedores tropeça, se tivesse invertido a ordem da conversa e começado por onde terminou,
é provável que nunca teria tido a oportunidade de sentar naquela poltrona. Durante os últimos 3 minutos da visita, ela habilmente colocou diante de mim os méritos de alguns valores mobiliários que estava vendendo. Não me pediu para comprá-los, mas a maneira como falou sobre os méritos dos títulos, mas a forma tão impressionante como havia falado dos méritos do meu próprio produto, teve o efeito psicológico de fazer com que eu quisesse comprar. E embora eu não tenha feito nenhuma compra de títulos, ela fez uma venda, pois peguei o telefone e a apresentei a um homem para quem, posteriormente, ela vendeu mais de 5 vezes a quantia que tinha a intenção de vender para mim. Se aquela mesma mulher, ou outra mulher, ou um homem com o mesmo tato e personalidade que ela possuía, aparecesse, eu de novo me sentaria e ouviria por 3/4 de hora. Somos todos humanos e somos todos mais ou menos vaidosos. Somos todos parecidos a esse respeito. Ouviremos com grande interesse aqueles que têm tato para falar sobre o que é mais querido ao nosso coração. E então, por um senso de reciprocidade, também ouviremos com interesse quando o orador, enfim, trocar a conversa para o assunto mais querido ao coração dele. E no final, não só vamos assinar na linha pontilhada, como diremos: que personalidade maravilhosa! Em Chicago, há alguns anos, dirigi uma escola de vendedores para uma casa de valores mobiliários, que empregava mais de 1.000 vendedores para manter as vagas dessa grande organização preenchidas. Tínhamos que treinar e contratar 600 novos vendedores toda semana. De todos os milhares de pessoas que passaram por aquela escola, apenas um homem compreendeu o significado do princípio que estou descrevendo da primeira vez que ouviu a análise. Esse homem nunca havia tentado vender títulos e admitiu com franqueza quando entrou na aula de vendas que não era um vendedor. Vamos ver se era ou não. Depois desse homem terminar o treinamento, uma das estrelas entre os vendedores teve a ideia de pregar uma peça nele, acreditando que fosse uma pessoa crédula, que acreditaria em tudo o que ouvisse. Assim sendo, a estrela deu uma dica de onde ele poderia vender alguns títulos, sem muito esforço. A estrela disse que ele mesmo faria a venda, mas o homem a quem se referiu como sendo um possível comprador era um artista tão comum e compraria com tão pouca insistência que ele, sendo uma estrela, não desejava perder tempo com tal pessoa. O novo vendedor ficou encantado por receber a dica e imediatamente foi fazer a venda. Assim que saiu do escritório, a estrela reuniu as outras estrelas e contou sobre a brincadeira que estava fazendo, pois, na verdade, o artista era um homem muito rico. E a estrela havia gasto quase 1 mês tentando vender para ele, mas sem sucesso. Acontece que todas as estrelas daquele grupo tinham ido ao mesmo artista e fracassado em interessá-lo. O novo vendedor ficou fora por cerca de 1h30. Quando retornou, encontrou as estrelas, esperando por ele com um sorriso no rosto. Para surpresas delas, o novo vendedor também estava com um largo sorriso no rosto. As estrelas entreolharam-se curiosas, pois não esperava que o novato retornasse naquele espírito alegre. Bem, você vendeu o homem? Perguntou o autor da brincadeira. Certamente, respondeu o inexperiente, e descobri que o artista era tudo o que você disse, um perfeito cavalheiro e um homem muito interessante. E tirou do bolso um pedido e um cheque de $2.000. As estrelas quiseram saber como ele havia conseguido. Não foi difícil, respondeu o novo vendedor. Apenas entrei e conversei por alguns minutos e ele mesmo trouxe à tona o assunto dos títulos e disse que queria comprar. Portanto, eu na verdade não vendi. Ele comprou por vontade própria. Quando ouvi falar da transação, chamei o novo vendedor e pedi que descrevesse em detalhes como havia feito a venda e vou relatar o que ele contou. Quando chegou ao estúdio do artista, encontrou-o trabalhando em uma pintura. O artista estava tão absorto no trabalho que não viu o vendedor entrar. Então, o vendedor caminhou até onde pudesse ver a pintura e ficou lá parado, olhando sem dizer uma palavra. Finalmente, o artista ouviu.
Então o vendedor desculpou-se pela intrusão e começou a falar sobre a pintura em que o artista estava trabalhando. Ele entendia o suficiente de arte para ser capaz de discutir os méritos da pintura com certa inteligência e estava realmente interessado no assunto. Ele gostou da pintura e falou isso com franqueza, o que, claro, deixou o artista muito zangado. Os dois homens não falaram de nada além de arte por quase 1 hora, particularmente sobre a pintura que estava no cavalete. Por fim, o artista perguntou o nome do vendedor e seu negócio. E o vendedor, sim, o mestre em vendas, respondeu: "Oh, meu negócio ou meu nome não interessam. Estou mais interessado em você e sua arte." O rosto do artista iluminou-se com um sorriso de alegria. Aquelas palavras soaram como doce melodia nos ouvidos dele. Mas, para não ser superado por ser educado visitante, insistiu em saber que missão o levará ao estúdio. Então, com um ar de relutância genuína, esse mestre em vendas, essa verdadeira estrela, apresentou-se e falou do seu negócio. Ele descreveu brevemente o que estava vendendo, e o artista ouviu como se estivesse desfrutando de cada palavra. Após o vendedor terminar, o artista disse: Bem, tenho sido muito tolo. Outros vendedores de sua firma estiveram aqui tentando me vender alguns desses títulos, mas só falavam de negócios. Na verdade, me incomodavam tanto que tive que pedir a um deles para ir embora. Agora, deixe-me ver. Qual era o nome dele? Oh, sim, era Perkins. Perkins era a estrela que planejou o truque esperto para aplicar no novo vendedor. Mas você apresentou o assunto de modo tão diferente que agora vejo o quanto tenho sido tolo e quero 2.000 em títulos. Pense nisso. Você apresentou o assunto de modo tão diferente. E como esse novo vendedor apresentou o assunto de modo tão diferente? Fazendo a pergunta de outra maneira. O que esse mestre em vendas realmente vendeu ao artista? Vendeu títulos? Não, vendeu a pintura que ele estava pintando em sua tela. Os títulos não passaram de detalhe. Não ignore esse ponto. Esse mestre em vendas lembrou da história da senhora que me distraiu por 3/4 de hora, falando sobre o que era mais querido ao meu coração. E aquilo o impressionou tanto que ele decidiu estudar seus compradores potenciais e descobrir o que os interessaria mais para poder falar a respeito. Esse vendedor novato ganhou $7,9 mil em comissão no primeiro mês em campo, na frente do segundo colocado por mais que o dobro. E a tragédia foi que nenhuma única pessoa da organização inteira, de 1,5 mil vendedores, deu-se ao trabalho de descobrir como e por que ele se tornou a verdadeira estrela da empresa. Um fato que, acredito, justifica plenamente a reprimenda bastante ácida sugerida na lição 9, que pode ter lhe ofendido. Um Carnegie, um Rockefeller, um James Hill ou um Marshall Field acumulam fortunas mediante a aplicação dos mesmos princípios disponíveis para todos nós. Mas invejamos a riqueza deles, sem querer pensar em estudar suas filosofias e nos apropriarmos dela. Olhamos para um homem bem-sucedido na hora do seu triunfo e nos indagamos como ele conseguiu, mas ignoramos a importância de analisar seus métodos e esquecemos o preço que ele teve que pagar na preparação cuidadosa e bem organizada antes de poder colher os frutos de seus esforços. Ao longo deste curso sobre a lei do sucesso, você não encontrará um único princípio novo. Todos são tão velhos quanto o mundo civilizado. Ainda assim, você encontrará apenas umas poucas pessoas que parecem entender como aplicá-los. O homem que vendeu os títulos ao artista não era somente um mestre em vendas, mas uma pessoa com personalidade atraente. Não parecia grande coisa, talvez por isso a estrela tenha tido a ideia de fazer aquela brincadeira. Cruel com ele. Mas, mesmo uma pessoa desajeitada pode ter uma personalidade atraente aos olhos daqueles cujo trabalho ela elogia. Claro que existem alguns que farão uma ideia errada do princípio que estou tentando deixar claro aqui, chegando à conclusão de que qualquer tipo de bajulação barata tomará o lugar de interesse sincero e genuíno. Espero que você não seja um desses.
Espero que sejam dos que entendam a real psicologia sobre a qual esta lição é baseada e que trate de estudar outras pessoas de perto o suficiente para encontrar algo nelas ou no trabalho delas que você realmente admire. Só assim você poderá desenvolver uma personalidade irresistivelmente atraente. Bajulação barata tem efeito oposto ao de construir uma personalidade atraente. Ela repele em vez de atrair. É tão superficial que até mesmo o ignorante pode facilmente detectá-la. Talvez você tenha observado, e se não o fez, desejo que o faça, que esta lição enfatiza exaustivamente a importância de se cultivar um vivo interesse pelas outras pessoas e pelo trabalho delas. Essa ênfase não foi de maneira nenhuma acidental. Você rapidamente observará que os princípios sobre os quais esta lição é baseada estão intimamente relacionados àqueles que constituem a base da lição 6 sobre imaginação. Você vai observar também que esta lição baseia-se nos mesmos princípios gerais que constituem a parte mais importante da lição 13, sobre cooperação. Deixe-me apresentar aqui algumas sugestões muito práticas de como combinar ou coordenar as leis da imaginação, cooperação e personalidade agradável para fins lucrativos mediante a criação de ideias aplicáveis. Todo pensador sabe que as ideias são o começo de toda realização bem-sucedida. A pergunta mais frequente, entretanto, é: como posso aprender a ter ideias que rendam dinheiro? Responderemos em parte essa pergunta nesta lição, sugerindo algumas ideias inovadoras. Todas podem ser desenvolvidas e se tornar muito lucrativas para quase todos em praticamente qualquer lugar. Plano número 1. Durante décadas, a Alemanha foi uma grande exportadora de brinquedos, mas a alta dos custos e a competição dos fabricantes asiáticos reduziu em muito o volume das exportações alemãs para os Estados Unidos. O Japão entrou no mercado de brinquedos por um tempo e até hoje detém uma grande fatia, mas muitos da concorrência atual vêm de outros países asiáticos. Entretanto, complicações nos transportes e nas encomendas deixam uma ampla área para os fabricantes daqui, dos Estados Unidos, competirem não só no mercado local, mas também nos mercados mundiais. O problema é decidir o que fabricar e como. Problemas comuns a todas as formas de negócios em todos os lugares. Mas que tipo de brinquedo devo fabricar e onde conseguirei o capital para dar andamento aos negócios? Primeiro, vá a um comerciante local de brinquedos e descubra o que vende mais rapidamente. Se não se julgar competente para fazer melhoria nos brinquedos que estão no mercado, faça um anúncio em busca de um inventor com uma ideia para um brinquedo comercializável e em breve encontrará o gênio mecânico que fornecerá o elo em falta no seu empreendimento. Faça-o executar um modelo do que você quer. Então, vá a um pequeno fabricante, marceneiro, oficina mecânica ou coisa assim e trate da fabricação de seus brinquedos. Você sabe exatamente quanto seu brinquedo irá custar. Então, está pronto para ir a um grande comerciante, atacadista ou distribuidor e tratar da venda de toda a produção. Se você for um vendedor hábil, pode financiar todo o projeto com os poucos dólares necessários para o anúncio em busca do inventor. Quando encontrar esse homem, provavelmente poderá combinar com ele para que elabore o modelo nas horas livres à noite, com a promessa de que dará a ele um emprego melhor quando você estiver fabricando os brinquedos. Ele provavelmente dedicará todo o tempo que você quiser pagar, ou poderá trabalhar em troca de participação no negócio. Você pode fazer o fabricante dos brinquedos esperar pelo dinheiro até você ser pago pela empresa compradora. Se necessário, pode transferir as faturas dos brinquedos vendidos e deixar o dinheiro ir diretamente para ele. É claro que se tem uma personalidade extraordinariamente agradável e convincente e uma considerável capacidade de organização, você será capaz de levar o modelo do brinquedo ao homem de recursos e, em troca de participação no negócio, garantir o dinheiro para a produção. Se você quer saber que tipo de brinquedo venderá, observe uma turma de crianças brincando. Estude o que gostam e o que não gostam.
descubra o que as entretém e provavelmente terá uma ideia do que construir. Não é necessário ser um gênio para inventar. Tudo o que se precisa é de bom senso. Simplesmente descubra o que as pessoas querem e produza. Produza bem, melhor do que qualquer outro. Dê um toque de individualidade. Faça algo diferenciado. Gastamos milhões de dólares por ano em brinquedos para entreter nossos filhos. Faça seu brinquedo novo ser útil e interessante. Faça com que seja o mais educativo possível. Se entreter e ensinar ao mesmo tempo, venderá prontamente e para sempre. Se for um jogo, faça com que ensine algo sobre o mundo em que a criança vive. Geografia, aritmética, inglês, psicologia. Ou melhor ainda, produza um brinquedo que faça a criança correr, pular ou se exercitar de alguma maneira. Crianças adoram se movimentar e isso é benéfico para elas, especialmente quando estimuladas pela brincadeira. Um jogo de beisebol para dentro de casa venderia muito, especialmente nas cidades. Elabore um sistema que anexe a bola a uma corda pendurada no teto, para que a criança possa arremessar a bola contra a parede e então rebatê-la com bastão quando quicar. Em outras palavras, um jogo de beisebol para uma criança brincar sozinha.